Salve meus leões, salve meus leões, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao canal Rugido da Alma, um dia super abençoado, maravilhoso, lindo e produtivo para você, assim como desejo que seja o meu. Se for de descanso, muito descanso para você também. Gratidão, universo, por esse eterno presente que é o nosso hoje, o nosso agora, esse momento em que estamos aqui. Se você é a primeira vez conosco, nós estamos fazendo o estudo e a leitura dessa ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a ter uma compreensão dos seus pensamentos e, assim, você entender melhor o seu funcionamento, como que funciona os seus objetivos, a sua missão, essa busca por se conectar melhor com Deus, para você entender qual que é o seu propósito, qual que é o sentido dessa vida aqui, nesse mundo que nós vivemos, tanto do corpo físico, mas a grande sacada é o nosso mundo espiritual, o nosso mundo mental. E esse mundo mental é o mundo da verdade, né? Porque a gente tem dois mundos, a gente tá vendo isso aqui. Um mundo que é esse mundo de ilusão, que é esse mundo que a gente vive, o mundo físico, e tem o mundo espiritual, que é o mundo onde traz a verdade. Se eu projeto a minha evolução, a minha jornada de vida no mundo externo, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar, o que eu devo fazer, quais são as recomendações, eu vou viver numa dor, no sofrimento, no tédio, na mágoa. E eu quero começar trazendo uma história hoje, eu vou ser bem resumido aqui no começo, né, que a gente tem uma lição um pouco mais densa aqui hoje, que hoje a gente já está para a lição 132. Só antes da gente começar, contar esse fato que ocorreu essa semana comigo aqui. A gente tem um grupo que é só de técnico de informática. Então, assim, muitas pessoas lá fazem negócio, né? Troca peça, um precisa de uma ajuda, uma indicação, um reparo de alguma coisa ou algo do tipo. E tem lá, né? Sempre entra uma pessoa mais mal intencionada e entrou um dos colaboradores não, né? Dos membros do grupo. Um dos membros do grupo já tinha feito negócio com várias pessoas lá, com peça de informática, vendido, comprado. Só que aí foi se descobrir que estourou uma bomba lá. Porque ele chegava e ficava pedindo R$30 para um emprestado, 50 para outro, 100 para outro. Então, tipo, o que você me emprestava, o que colar, colou. Se você me emprestar 30, beleza, eu te pago amanhã. E às vezes a galera ali na intenção de se ajudar, né, mutuamente, às vezes vai lá, empresta e tal, e cede. Aí, o que rolou? Lá dentro do grupo, teve uma pessoa que se exaltou diante da situação. Aí ela chegou e mandou no grupo: cadê fulano? Que fulano não me pagou, que não sei o que me pediu dinheiro, R$30, e começou a virar aquela briga, até ameaça teve. Aí, o que rolou nesse meio tempo, né? Como a gente é gestor do grupo, a gente tem uma equipe, a gente somos em 5 pessoas, administradores desse grupo de TI, porque sempre tem um conflito, né? A gente sempre tenta mediar ali para achar uma solução que não prejudique as pessoas. Então a gente acaba se sente responsável nessa obrigação de fazer isso. Aí, por fim, o que rolou? Esse rapaz que tinha pedido dinheiro não pagou, ele já tinha pedido dinheiro para várias outras pessoas, aí começou a aparecer. Aí o que acontece? A gente foi lá intermediar nesse primeiro caso, né? Que foi o que deu o grito. Primeiro que o outro tava devendo e o outro não tava pagando. E foi perguntar para ver os dois lados da história, para saber o que realmente aconteceu antes da gente remover a pessoa lá do grupo. Por ser uma situação que a gente tem algumas regras, né? Então, se a pessoa não acompanha essas regras, fala de assuntos aleatórios que não tem nada a ver com informática, pra gente ser bem objetivo. Se a pessoa vai lá e fica divulgando outros grupos. Então, assim, tudo isso, né, gera a exclusão dessa comunidade. E eu fui ver, eu tava vendo, né, eu não tava só participando, eu cheguei a acompanhar aqui, eu tava vendo o cara que emprestou o dinheiro, mandou um texto, mas fez um texto, assim, um textão. Aí eu comecei a ler, a hora que eu comecei a ler, eu falei, nem vou terminar de ler. Por que isso? Ele chegou e falou assim, eu falei, gente, o valor é R$30. Aí ele falou, cara, né, nem pelo... Aí fica aquela coisa, aí onde que eu quero entrar com vocês aqui nesse ponto. Ele virou e falou assim, né, nem pelo dinheiro, é pelo desaforo, que o cabra é muito safado. Pega o dinheiro aqui, pede emprestado,
fala que vai pagar e não paga. Então isso não pode acontecer. Por que eu tô contando essa história pra você? Pra você ver que o tanto que às vezes a gente fica preso numa situação de ataque. Pô, não, mas é porque eu vou provar pra ele que ele tem que me pagar, ele vai pagar por isso. Se ele não me paga com dinheiro, ele vai pagar com a moral dele. Aí eu ataque, sabe? Aí eu fico pensando aqui comigo. Como que a gente, às vezes, quando a gente não percebe, não tem um entendimento espiritual, não tem um entendimento mental pra isso, a gente não percebe que esse ataque, tudo que eu tô dando, eu vou receber. E entende? Olha o nível de preocupação onde você tá pondo sua frequência. Tá pondo sua frequência. Não falo nem por causa do valor, que às vezes tem gente que perde milhões, bilhões. E o valor é muito irrisório para o nível de preocupação, pro cara ter parado de gastar de energia. Um texto desse tamanho para ver como é que é o ego, né? Podia ser R$1, mas eu mato ele se ele não me pagar. Olha que ponto que as pessoas chegam por conta do ego, por conta do orgulho. E a gente vê que quando a gente está nesse nível, conectado com o ego, com orgulho, a esse tal ponto de chegar a um ataque tão agressivo, tão brutal quanto esse, lógico que não chegou a vias de fato, né? Mas tem certeza que às vezes é um momento os caras encontram no calor da rua da emoção, começa a bater boca, papapá, vira uma desgraça por causa de uma coisa tão... Não falo nem... Aí esquece a questão do valor. Eu falo a questão do lado espiritual. Não, esse desaforo eu não carrego pra casa, não. Esse desaforo aqui, ele vai me pagar de um jeito ou de outro. E aí, quem tá fazendo isso aí? Você acha que é a mente crística? É a mente que tá conectada com Deus? Ou é a mente que tá conectada com o ego? Reflexão pra nós, né? Fazer essa parada pra gente entender de fato se a gente tá no ego ou se a gente tá na mente de Deus. É muito pouco, sabe? Independente do valor, podia ser R$100 mil, mas não justifica o ataque. Não justifica o ataque, porque os meios como as coisas vão se desenrolando é o que a gente tem que estar atento. E a gente realmente vem aprendendo tudo isso. Aí quando eu olhei essa situação de fora, eu falei... Putz, velho, esses caras, mas que ele tá fazendo com esse tipo de ataque, ele não faria. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, aprendizado, joguei boas energias para que eles pudessem resolver a situação, que essa situação já se encontra resolvida. Em nome de Jesus, que eles tenham muita paz, muita tranquilidade, muito amor. Mas é aquela coisa, né? Grupo social, convívio, igual esse grupo de WhatsApp ali no caso, que faz negócio, né? A gente tem que ter algumas regras pra gente justamente polir esse tipo de desonestidade, mas entende o nível que as pessoas estão tão... Se a pessoa soubesse o poder que essa ferramenta, um curso em milagres tem na vida dela, o poder que ela tem enquanto ela se conecta com Deus, ela não ia viver nessa pequenez, né? Nessa escassez. É igual eu vi, tem pessoas, por exemplo, tá acontecendo a fatalidade lá no Rio Grande do Sul. Tem gente que para outros estados perto tá estocando comida já. Desesperada, essa comida acabar, sabe? Então, às vezes as pessoas entram num estado de... Igual a época da pandemia também. Todo mundo pensa, nossa, as coisas acabaram, não tem. Galera, o supermercado lotava as casas de comida. Às vezes é escassez, você nem precisa daquilo tudo, sabe? Mas você começa a entrar nessa pilha tão grande do ego que você vai... A hora que você vê, você tá todo acumulado lá, todo cheio de coisa. Mas tá tudo bem, tá? Isso aí é uma questão individual de cada um de nós. Meus levosos, vamos nessa aqui. Deixa eu arrumar o título da lição de hoje, né? A lição de hoje é mais carregada aqui, mais tensa. Mais tensa não, né? Mais bênção. Muito poderosa, vamos lá ver. O título da nossa lição de hoje é o seguinte: libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Queria primeiramente agradecer, gratidão ao universo por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Esse despertar, esse acordar, que a gente possa ter um dia iluminado, abençoado, que Jesus Cristo possa estar nos guiando aqui nessa lição de hoje, que o Espírito Santo de Deus possa estar me conduzindo como ferramenta nas mãos de Deus,
para que eu possa estar entregando o melhor aqui para vocês hoje, com o coração aberto, com muita sabedoria, com muito entendimento. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Título na tela, vamos nessa. Lição 132. Libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. O que mantém o mundo acorrentado, senão as tuas crenças? Já logo de cara, essa é uma pergunta bem profunda. E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser, o teu espírito? O que pode salvar o mundo a não ser você, o seu ser, o seu espírito, a sua alma? A crença é de fato poderosa. Os pensamentos que mantém são poderosos e as ilusões são tão fortes em seus efeitos quanto a verdade. Um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Ele não pode ser influenciado pelo questionamento dos efeitos dos seus pensamentos. A esperança da liberdade só lhe vem quando finalmente a fonte de seus pensamentos é posta em questão. Ou seja, um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Nós estamos assim, a gente é o que eu falei para vocês aqui no começo, a gente acredita que esse mundo aqui que a gente está é real. E para quebrar esse pensamento, para a gente entender o poder que nós temos, que é muito maior do que nós imaginamos, a gente tem que se colocar à disposição quanto você realmente é que ele fala. Quando finalmente a fonte de seus pensamentos é posta em questão. A esperança da liberdade, ele começa bem assim. A esperança da liberdade só vem quando você coloca a fonte dos seus pensamentos que é posta em questão. Se você não para ter esse entendimento, para falar, pô, da onde que é a fonte que eu estou trazendo essa energia? É uma fonte da fonte criadora ou é desse mundo de ilusões? A essa altura que nós já chegamos aqui com esses 132 passos, nós já temos uma compreensão, uma clareza sobre isso. Então não adianta eu ficar tentando achar ainda que esse mundo que eu vejo com os meus olhos físicos, esse mundo que eu vivo, de dor, de sofrimento, de caos, de briga, é um mundo de verdade. Então tem que começar já cada vez mais refinar essa visão para me silenciar os olhos, a minha visão, que o olho, né, os meus olhos do meu corpo me oferecem, que é do mundo externo. Esse aqui vai perdendo sentido para mim cada vez mais. O que vem aqui para ele, o que tem que aparecer aqui para ele é tudo que está projetado aqui de dentro, que é aqui dentro de nós, nossa alma, nossa essência, o nosso ser, que está carregado da mais plena verdade. No entanto, a salvação pode ser conseguida com facilidade, pois qualquer um é livre para mudar a sua mente e com ela mudar todos os seus pensamentos. Agora a fonte do pensamento foi deslocada, pois mudar a tua mente significa que mudaste a fonte de todas as ideias que pensas, ou jamais pensaste, ou ainda pensarás. Liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente. Liberta o futuro de todos os antigos pensamentos do que busca, do que não queres, do que não queres achar. Olha só a última frase aqui, ó. Libera o passado daquilo que pensava anteriormente. Ou seja, resolvendo as questões, deixando os problemas que aconteceram colocados nos seus devidos lugares com solução. Aí ele traz aqui, liberta o futuro de todos os antigos pensamentos de busca do que não queres achar. Ou seja, eu vou me libertar de todo pensamento futuro. Por quê? Eu quero estar vivendo no presente, no momento do agora. Então, se eu não resolvo as questões do passado, elas se estendem-se ao futuro. Então, eu não consigo libertar, hein? Compreende? Então, eu fico preso lá, pegando aquelas experiências boas ou ruins e trazendo em certo modo para frente. É desafiador eu resolver algumas questões. Questões de familiar, questões individuais de cada um, que nós temos cada um para resolver. Mas são questões que a gente começa a ter esse pensamento, ouvir essa voz de Deus falar com nós, a gente começa a absorver mais os ensinamentos de Jesus, a gente vai pedindo força ao Espírito Santo, a gente vai vendo que cada vez mais essa conexão que a gente tem com Deus, ela faz muito mais sentido, porque ela é de fato verdadeira, do que tudo que a gente ficava pensando e as pessoas projetando para nós, o mundo externo projetando para nós. Agora o único tempo que resta é o presente, que é o agora, que a gente acabou de falar. É aqui no presente que o mundo é posto em liberdade.
Pois quando deixas que o passado se dissipe e liberas o futuro de todos os teus antigos medos, achas um modo de escapar e dás ao mundo. Escravizaste o mundo com todos os teus medos, as tuas dúvidas e misérias, a tua dor e as tuas lágrimas, e os teus pesares pressionam e mantêm o mundo prisioneiro das tuas crenças. A morte ataca de todos os lados, porque mantens amargos pensamentos de morte dentro da mente. Olha a intensidade disso aqui. Talvez isso aqui é uma das coisas mais complexas de você aceitar. Mas você aceita porque você ainda está preso na falta de não acreditar que existe uma energia maior que pode te libertar. E a gente fica preso nas crenças. E as crenças são o quê? Eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou isso. Sempre o pensamento negativista. Vou até dar um exemplo, assim, que foi já... Olha como que a gente tem que estar ligado se treinando o tempo todo, né? Eu vou lá comer um pastel, normalmente eu vou... Sábado, domingo, eu vou lá comer um pastelzinho na barraca lá no Bahia, ele é amigo meu. E ele tava falando esses dias, né? Conversando comigo, eu tava trocando as ideias com ele, que ele é um senhor religioso. Aí ele me falou assim, eu falei, ei, Bahia, como é que tá? Aí eu até trouxe aqui pra vocês a questão que ele falou das palavras, eu tô na correria e tal. Aí eu cheguei lá pra ele que hoje tá chovendo aqui e falei assim, aí, Bahia, chuva, parece que o povo afasta pra comer um pastelzinho, né? Aí eu falei, não, rapaz, é bom aí que o povo come mesmo, não sei o que. Aí ele já pegou e me deu a lição. Não, então, olha suas palavras aí, você tem que vibrar que vai vir muita gente aí. Mandar o poder da palavra. O tempo todo a gente pensando negativo. Eu falei, olha, putz, às vezes eu tô aqui trocando essa ideia com vocês, tô trazendo a mensagem, mas o ego ainda tenta, né? Porque foram anos nessa crença, então a gente tem que ir desbloqueando, destravando. Pô, às vezes eu consigo fazer de forma mais rápida, às vezes não, às vezes eu demoro um pouco mais. Então, eu tendo essa compreensão, eu começo a me libertar desses pensamentos de medo, de crítica. Eu desaprisiono a minha mente. Aí eu começo a ver o mundo de liberdade, que é o mundo que é do meu ser. O mundo em si não é nada. A tua mente tem que dar significado a ele. E o que contemplas nele são os teus desejos encenados para que possas olhar para eles e pensar que são reais. Talvez penses que não fizeste o mundo, mas que vieste contra a tua vontade ao que já havia sido feito. Dificilmente esperando que os teus pensamentos pudessem lhe dar significado. Entretanto, na verdade, achaste exatamente aquilo que procuravas quanto vieste. Ou seja, tudo que eu tô vendo aqui no mundo é o que tá dentro da minha mente. É o que eu tô pensando, é o que eu tô desejando, é o que eu tô vibrando, é o que eu tô mandando. Ah, mas por que eu não tô vendo coisa boa? Porque você não tá vibrando, você não tá mandando coisa boa, você não tá conectado. O mundo em si, ele traz aqui já de cara, o mundo em si não é nada. A tua mente tem que dar significado a ele. Às vezes é isso aqui, gente, que eu falei pra vocês, de tentar racionalizar as coisas. As respostas estão na nossa frente de forma muito simples. Então eu não posso tentar entrar nessa pira, né, de que eu não sou capaz, que eu sou uma pessoa infeliz, que eu sou uma pessoa amargurada, que as pessoas ao meu redor não me amam. Então eu não consigo, porque eu tô projetando, né, todas essas questões ainda, analisando como se o mundo ao meu redor fosse a verdade ainda, e não olhando para dentro de mim. Aí eu fico nessa coisa. Para que possas olhar e pensar que são reais. Os teus desejos e o que contemplas nele, no mundo, são os teus desejos encenados para que possas olhar para eles e pensar que são reais. Entende? Então a nossa mente fica o tempo todo ainda tentando, né? A gente tem que quebrar essas crenças para a gente vir com mais intensidade para esse lado espiritual, para dentro de nós. Não há outro mundo à parte daquele que desejas. E nisso está a tua liberação suprema. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver, e todo o mundo tem que mudar em consequência. Ideias não deixam a sua fonte. Esse tema central é declarado com frequência no livro texto e tem que ser mantido em mente se quiseres compreender a lição para o dia de hoje. Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês
e que ele muda à medida que mudas a tua mente. Olha que conexão, vou até fazer um link aqui com a questão que eu falei do orgulho. Ó. Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês e que ele muda à medida que mudas a tua mente. É o orgulho. Esse lance que eu contei da história do dinheiro lá do grupo do TI. Você não me pagou, mas não vai ficar assim, é o desaforo, é meu orgulho, é meu brilho. E esse brilho seu não vale nada, que esse brilho aí é o brilho do ego. Esse brilho é o brilho do ego, é o brilho do corpo, é o brilho do mundo de ilusão. Entende? Então, quanto que eu vou sair desse mundo? Quando você realmente conectar do outro lado, meu amigo. Se você não ligar no Wi-Fi celestial aí, notícia boa pra você não. Mas é o orgulho que argumenta que vieste ao mundo que é bastante separado de ti, impermeável àquilo que pensas e bem à parte do que possas pensar que ele seja. Não há nenhum mundo. Este é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo. E cada um tem que ir tão longe quanto pensa se permitir ser conduzido ao longo da estrada. Ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Eu acho que aqui está um ponto muito poderoso. É o que eu falei para vocês. Se eu acreditar nesse momento, nesse argumento do orgulho, o orgulho é que argumenta que vieste ao mundo que é bastante separado de ti mesmo. O que é isso? Ele quer dizer que você é separado da sua essência, você é separado de quem você é de verdade, da sua alma, do seu ser. Então quer dizer que você é separado de Deus e que esse mundo aqui que é a verdade. Porque é aquele orgulho. A gente tem que entender que nada disso aqui fisicamente existe. Isso é uma distração para a mente. Eu já até levantei essa questão com vocês aqui, que eu já havia conversado isso com o Tarley. O mundo já pensou, faz o contrário, entra para dentro. E tudo que você vê aqui de fora é uma distração para sua mente. Quem controla tudo isso aqui é a sua forma de pensar, os seus pensamentos. Mas entende o nível que você tem que estar para você aceitar isso? Porque senão ele fala aqui no final, ó. Nem todos estão prontos para aceitá-lo. E cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. O quão longe você está se colocando disposto a ir nessa mudança? Em deixar de acreditar que esse mundo físico é o mundo de verdade e ir de forma profunda para a realidade, para a verdade que é dentro de você. Então talvez eu possa ter muitos desafios em aceitar isso. Aí eu falo, não, isso aí é loucura. Isso aí não existe, não. Isso é papo de doido. Não. Sua mente às vezes pode estar assim nesse momento. Mas se você tiver assim, ele fala, ele voltará e irá ainda mais adiante. Ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Então você tem que ter esse entendimento. Ou você vai avançar essa jornada, né? Você tem que se colocar à disposição para ir em frente, avançar, recuar. Talvez você possa recuar, porque você não acredita nisso verdadeiramente ainda. Então tem algo para a gente chegar lá que a gente precisa destravar para a gente chegar lá de forma mais intensa, mais rápida. E vamos lá, ele já está trazendo a solução aqui para nós. Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender. Que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Alguns a veem subitamente à beira da morte e erguem-se para ensiná-la. Outros acham-na em uma experiência que não é desse mundo, que lhes mostra que o mundo não existe porque o contemplam, porque o que contemplam tem que ser a verdade, no entanto, contradiz claramente o mundo. Olha essa última parte, tá? Outros acham-na em uma experiência que não é desse mundo. O que é isso? É quando você fecha os seus olhos, sabe quando você sente realmente que tem alguma energia sobre você, te colocando, você tem aquela sensação, fala,
Da onde está vindo essa energia? Da onde está vindo ela? Aí ele traz aqui uma experiência que não é desse mundo, porque nesse mundo não acontecem os milagres. Eles são externalizados, mas os milagres acontecem no presente, dentro de nós, no tempo real. Que lhes mostra que o mundo não existe, porque o contemplam, porque o que contemplam tem que ser verdade, no entanto, contradiz claramente o mundo. Você entender que tudo que está aqui dentro contradiz o que o mundo diz para você. E quebrar essa crença, se estabelecer, é uma grande virtude que você vai ter no seu caminho, na sua jornada. Bênção demais. Vamos aqui de novo, ó. Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Alguns vêm subitamente à beira da morte e erguem-se para ensiná-la. Então, às vezes, se você também tem uma situação muito difícil, né? É aquela coisa, às vezes a pessoa tem uma perca muito grande, né? Teve algum acontecimento, algum acidente, algum infortúnio durante a sua jornada, a sua vida, e a pessoa vai lá e muda a chave. Então ela sai da beira, ela se levanta à beira da morte e ergue-se para ensinar. Ensinar o que? Essas dádivas, essas bênçãos. Mas eu tenho que estar preparado também, ó, para ouvir o que Deus tem para falar para mim compreender o meu caminho nessa jornada. Então a gente acha esse poder. Mostra um mundo que não existe, porque o que contemplam tem que ser a verdade. No entanto, contradiz claramente o mundo. Mais uma vez, busca reforçar isso dentro de você. Busca se conectar dentro de você de fato. E alguns achá-la-ão nesse curso e nos exercícios que fazemos hoje. A ideia de hoje é verdadeira, porque o mundo não existe. E se de fato o mundo for a tua própria imaginação, então pode soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse, apenas mandando todos os pensamentos que lhe deram essas experiências. Os doentes são curados quanto abandonas todos os pensamentos de doença, e os mortos ressuscitam quanto deixam os pensamentos de vida substituírem todos os pensamentos de morte que jamais tivesse. Eita! Toma essa daí, essa é poderosa. Aqui ele complementou o que eu falei para vocês do mundo ser uma distração da mente. Porque ele fala assim, ó. E se de fato o mundo for a tua própria imaginação? E soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse. Olha que intenso isso, hein? Ele é o mundo aqui de fora é uma imaginação da minha mente. Ele é meramente uma distração para minha mente. É esse o termo que encaixa com o que eu falei sobre o mundo não ser real. Só que a gente tem essa crença de anos de uma vida toda que ele ainda é real. Então a gente está nesse processo de liberação desse tipo de pensamento. Por isso que a gente está fazendo aqui, ele fala, né? No curso, e alguns achá-la-ão nesse curso e nos exercícios. Algumas pessoas vão encontrar aqui essa solução, talvez outras não. E tá tudo bem, porque às vezes você chega aqui e você fala, não, vou dar uma recuada aqui porque o seu ego, o seu orgulho não deixa você quebrar esse padrão que você pensa hoje. Uma lição anterior, já repetida uma vez, tem que ser novamente enfatizada agora, pois contém o sólido fundamento para a ideia de hoje. Tu és como Deus te criou. Não há lugar onde possa sofrer, nem tempo algum que possa trazer qualquer mudança ao teu estado eterno. Como pode existir um mundo de tempo e lugar se tu permaneces tal como Deus te criou? Ele está te perguntando aqui, como pode existir um mundo de tempo e lugar, que é esse mundo que a gente acha que é real, se tu permaneces tal como Deus te criou. Você como Deus te criou. E Deus é amor. Deus te criou segundo o amor. Deus te criou segundo a semelhança, a imagem e semelhança do seu Criador. Então como que você pode sofrer e ficar nesse mundo aqui de atemporalidade sofrendo?
O que eles são para o dia de hoje, senão outro modo de dizer que conhecer o teu ser é a salvação do mundo? Libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Não existe nenhum mundo à parte das tuas ideias, porque as tuas ideias não deixam a fonte e tu mantens o mundo dentro da tua mente em pensamento. Ou seja, os pensamentos de Deus nunca deixaram, o Criador nunca deixou a sua fonte. Quem que é a sua fonte? Nós que somos filhos de Deus. Olha o como você tem que trabalhar para você se libertar disso. É crença, você não consegue passar, dar o próximo passo, porque eu não consigo. A gente até conversando aqui ontem à noite, arrumando, olha a frase que a gente trouxe, hein? Olha a frase que nós trouxemos. É porque o menino aqui que tá aprendendo as coisas que a gente, ele fala assim, nossa, velho, que tem hora que eu acho que eu sou muito burro. Aí eu tava vendo ele sempre repetindo isso. Aí eu falava pra ele, não, você não pode ficar falando isso e tal, e ele sempre... Aí eu falei, quer ver? Eu vou pegar ele, eu vou trazer um mindset diferente pra ele aqui. Aí eu virei e falei assim, não é que você é burro, é porque você não aprendeu ainda. Não é que você é burro, é porque você não aprendeu ainda. Então se você vira e fala isso pra você, eu sou muito burro, eu não consigo aprender, eu não consigo fazer isso. Não é que você é burro, é porque você não aprendeu isso ainda. Se você quer levar essa colocação. Eu caí na risada na hora que ele falou, gente. Muito bom você ter esse nível de compreensão, porque você vai adaptando, porque cada pessoa vai entender de uma forma o que eu falo às vezes. Pô, às vezes você se conecta 100% no que eu falo. Às vezes tem coisa que você fala, não, isso aí, Flávio, não me conectei não faz sentido. E o bacana é isso, né? Essa intensidade de ter essa compreensão ao longo dessa nossa jornada. Ai, meu Deus, aprende, mais uma vez, você não é burro, é porque você ainda não aprendeu, tá? Então coloca isso aí bem claro na sua mente. Então aqui, não existe nenhum mundo à parte das tuas ideias, porque as ideias não deixam a sua fonte, tu mantens o mundo dentro da sua mente em pensamento. Só você trazer isso bem claro pra você, tudo que tá aqui de fora é apenas uma distração pra minha mente. É tudo uma distração, isso aqui tudo, se eu fecho meus olhos, isso aqui tudo é uma distração pra minha mente. Que é um exemplo de um cara que eu piro nele, é o Hawkins, né? É Stephen Hawkins, deixa eu ver se é isso mesmo. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Pronto, que é um cara que viajou mais que ele. O que eu acho que ele parou, né? Uma vez eu tava conversando com o Tarley também, eu acho que ele deve ter parado assim, pô. Ele já tava todo fudido, digamos assim, né? Olha só como é que a gente coloca as coisas e faz o julgamento, né? Isso aqui foi uma coisa que a gente tinha pensado lá atrás, há uns anos atrás, a gente conversando, eu lembro disso até hoje. Falou, pô, o Stephen Hawking, ele não tinha mais nada. Que é a única coisa que ele tinha que tava 1000 graus por hora? Era a mente dele. E aí ele entrou e falou assim, vou fritar esse caralho dessa mente aqui, vou entender, eu vou mergulhar lá dentro dos meus pensamentos. E olha tudo que esse cara desenvolveu. Por quê? Porque ele tava o tempo todo ali dentro da mente dele, não tinha outro lugar pra ele ir. Porque como ele não tinha ele tinha o corpo físico, mas o corpo físico dele não conseguia, como é que eu vou dizer pra vocês, o ego dele não conseguia responder as atitudes do corpo físico dele. No sentido de que, alimentação, comida, andar, o corpo físico dele era bugado, ele não tinha nada fisicamente. Agora a mente ela é ilimitada. E o que ele começou a fazer? Ele começou a derreter na mente, ele começou a fritar ela 24 horas. Tô preso aqui dentro, o que eu vou fazer dentro desse corpo físico que não consegue andar, que não consegue correr, que não consegue se movimentar? O que eu tenho aqui? Qual que é a única coisa que eu tenho? A única coisa que eu tenho é a mente. Então ele começou a fritar ela e desenvolveu. Aí é o que eu falo, às vezes o mundo externo é uma distração da nossa mente. E ele provou isso, né? Eu acho que é um cara que provou-se isso muito pela história dele, né? Que ele teve, eu tava vendo aqui, ele é esclerose lateral amiotrófica. Aí ele ficou assim, mas o cara viajou geral. Aí, assim, por que eu falo isso? Às vezes ele fez, eu até posso fazer um link aqui, né, para ser mais objetivo, no parágrafo anterior, que ele fala que alguns
a vem subitamente à beira da morte e ergue-se para ensiná-la. Talvez esse não foi o caso dele. Ele falou, pô, não tenho um corpo físico mesmo, tô à beira da morte, que eu tô fudido. Qual que é a única coisa que eu tenho? Minha mente, eu vou trincar nela o dia inteiro. E é o que eu já falei pra vocês, né? Pô, se eu conseguisse tirar um ano sabático pra mim só viajar na minha mente, no meu lado espiritual, o quanto que eu não ia aprender, o quanto que eu não ia evoluir. É isso aí, meus leões, meus leões. Tem que tirar esse tempo aí, os 10 minutos que... Ah, mas é muito. Mas você acha que é muito, mas não é nada, porque os milagres, né? A parada é fora da temporalidade, né? Nesse tempo aqui, não. No entanto, se és tal como Deus te criou, não pode pensar a parte dele, nem fazer o que não compartilhe da sua intemporalidade, do seu amor. Olha aí o poder disso. Essas são coisas inerentes ao mundo que vês? Claro que não, ele fez essa pergunta, né? O amor e a intemporalidade são coisas desse mundo que a gente vê? Não são. Então a gente não faz sentido nenhum ficar conectado nisso. Esse mundo cria como Deus? Esse mundo cria como ele? Outra pergunta. Não cria. Se não o fizer, não é real e não pode ser em absoluto. Se tu és real, o mundo que vês é falso, pois o mundo não é criação de Deus em todos os seus aspectos. Do mesmo modo como foste criado pelo seu pensamento, foram os teus pensamentos que fizeram o mundo, e tem que libertá-lo para que possas conhecer os pensamentos que compartilhas com Deus. Ou seja, se eu não liberar os meus pensamentos para mim saber que esse mundo é um mundo de ilusão, eu não posso me liberar para mim conhecer os pensamentos que compartilha com Deus, porque eu sou o criado, né? Ele trouxe aqui para a gente repetir essa lição, uma lição anterior já repetida. Tu és como Deus te criou. Então você é na magnitude, você é na bênção, você é vencedor, você é vitorioso, amoroso. Olha o orgulho lá querendo te prender por causa de 30 conto. Não é o valor, tá, gente? Esquece o valor. Foi 30 reais, mas podia ter sido 10 milhões. Mas quem tava te prendendo lá, orgulho. Ah, eu perdi todo o meu dinheiro. Vou lá, vou te matar que você me roubou. Entende? Às vezes a mentalidade é muito presa às coisas, ao mundo de ilusões. Aí eu não consigo vir pro lado da verdade. Ô, pai, obrigado. Gratidão, viu, universo? E do mesmo modo como foste criado, pelo seu pensamento, foram os seus pensamentos que fizeram o mundo, que tem que libertá-lo. Ou seja, eu tenho que libertar as pessoas, eu tenho que libertar esse mundo dessas ilusões. Como que eu faço isso? Sendo luz, estando dentro da minha essência, estando com os pensamentos de Deus. É um momento de você se colocar à disposição, você se colocar a serviço do reino. Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa liberação para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que ele é mesmo, dentro do que ele é mesmo e o que ainda é ele. O que ele cria não está à parte dele. Em lugar algum, o pai chega ao fim para dar início ao filho como separado de si mesmo. Ou seja, você é o tempo todo como Deus te criou. Você é imutável, você é amoroso, você é a parte desse tempo, você é intemporal. Porque você é segundo Deus te criou. Você é filho de Deus. Então Deus compartilha dos pensamentos dele com você. Então você tem que vir aqui para se liberar, né? O pai chega ao fim para dar início ao filho como algo separado de si mesmo. Compreende? Então Deus nunca separou de você. Você que talvez separou por conta de ver o mundo de ilusões. Não existe nenhum mundo, porque ele é um pensamento à parte de Deus, feito para separar o pai e o filho e arrancar uma parte do próprio Deus para assim destruir a sua integridade. O mundo vindo dessa ideia pode ser real? Isso é uma pergunta. Claro que não pode. Pode estar em algum lugar? Também não, claro que não pode. Ver só se for do pó. Do pó veio, pro pó volta. Nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Libera tua mente e contemplarás um mundo liberado. Conecta dentro de você mesmo. O nosso propósito de hoje é o de libertar o mundo de todos os pensamentos vãos que jamais mantivemos a respeito dele e de todas as coisas que vivas que vemos sobre ele. Não podem estar aí. E nós também
Não podemos, pois estamos no lar que o nosso Pai estabeleceu para nós, junto com elas. E nós, que somos como Ele nos criou, neste dia queremos liberar o mundo de cada uma das nossas ilusões para que possamos ser livres. Ou seja, gente, na verdade eu não tô aqui, eu tô na mente, eu tô no céu, eu tô na mente de Deus, eu tô nos pensamentos de Deus. Então isso aqui para mim é uma mera ilusão, é uma ilusão da minha mente, certo? É uma distração da minha mente. Então eu tenho que entender isso para mim me conectar com essa visão para que eu possa liberar esse mundo de dor e de sofrimento, para que eu possa trazer essa mensagem de forma mais poderosa. Começa os períodos de 15 minutos, nos quais hoje praticamos por 2 vezes com isso. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo que eu pensei que ele fosse. Pois sou real, porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria realidade. Repetindo, eu que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo o que eu pensei que ele fosse. Pois sou real, porque o mundo não o é. O mundo não é real, você é real. E quero conhecer a minha própria realidade. Conhecer sua própria realidade é estar conectado com Deus. E é como Deus te criou. Tá ali, ó, o tempo todo dentro de você. Ele nunca esteve separado, ele sempre estava na fonte. A fonte sempre está aí. Em seguida, apenas descansa, atento, mas sem intenção, e deixa tua mente ser mudada em quietude para que o mundo seja libertado junto contigo. Tá vendo que ele vem trazendo aqui, mais uma vez, sempre essa tranquilidade, né? A gente está tendo momentos de parar e ouvir o que Deus tem para falar para nós. Quietude, né? Deixar nossa mente para ouvir. Ah, Flávio, mas às vezes flui alguns pensamentos assim. Você vai entender, você vai chegando num momento que você vai tendo uma compreensão tão maior, tão forte, que você vai cada vez ficando mais sensível a escutar essa voz. Essa voz amorosa, essa voz de Deus falando com você. E às vezes os pensamentos que passam, eles já vêm, eles flutuam assim, sua mente já vão embora, ó, já vem e vão. Que eles não conseguem parar porque sua mente já está mais leve, está mais fluida. Não precisas reconhecer que a cura vem a muitos irmãos do outro lado do mundo, assim como aqueles que vês por perto quando envias esses pensamentos para abençoar o mundo. Mas sentirás a tua própria liberação, embora ainda não possas compreender inteiramente que nunca poderia ser liberado sozinho. Ou seja, porque a gente é uma mente só em Deus. Então, às vezes, é o que ele está querendo dizer aqui. Pô, se eu jogo energia, se eu jogo a bênção, se eu jogo a luz e o outro não mudou, eu não posso ficar no sofrimento esperando que aquilo aconteça, que ele mude. Porque essa não é uma responsabilidade, e não é, né? Porque assim, se eu sou um só com Deus, é minha responsabilidade. Mas quando eu compreendo isso, eu não fico preso no passado nem no futuro, esperando, espero que fulano mude. Não, porque você está vivendo um eterno presente que é o agora. Então você está recebendo a dádiva de Deus, os milagres nesse momento. E eles acontecem de forma intemporal, não acontece dentro desse tempo que a gente conhece do corpo físico. Então não sofre, né? Joga mensagem sem sofrimento, sem dor, para mostrar mais uma vez que você está conectado em nível mais profundo contigo mesmo. Meus leões, são algumas compreensões bem intensas, né, de nós entendermos. Ao longo do dia, aumenta a liberdade transmitida a todo mundo através das tuas ideias e dizes sempre que te sentires tentado a negar o poder da simples mudança da tua mente. Libera o mundo de tudo que eu pensava que fosse. Em vez disso, escolha a minha própria realidade. Repetindo, libera o mundo de tudo que eu pensava que fosse. Em vez disso, escolha a minha própria liberdade. Fim da leitura do livro de exercícios. Que isso, meus leões, meus leões. Que isso, hein? Que isso. Essa lição foi tão... na jugular ali. Hoje eu já cheguei... Até a Luciana me mandou mensagem de manhãzinha. Já mandou mensagem às 6 e pouquinho. Flavinho, pede sabedoria para Jesus antes de você fazer a lição. Você dá uma parada aí. Ouve, né? E ela já fez, né, a leitura da ferramenta, um curso em milagres. Eu falei, opa, eu vou dar uma
Eu vou dar uma concentrada aqui antes, vou trazer essa energia para vocês, essa fluidez, essa bênção, essa leveza. É muito bom a gente entender isso, né? E isso aqui, família, é uma quebra total de nós, sabe? É o vaso de barro, né? A analogia de Jesus ali no. Mas é o vaso na mão do oleiro. Que quebra ali, você tá indo, na hora que você tá ali, você acha que você tá e puf, você quebra pra Deus te vir ali te moldar, te colocar alinhado de novo, te deixar bonito, majestoso, que é o que você é, que é o que eu sou. E a gente insiste, né, em ficar cego nesse mundo de ilusões. Mas que hoje a gente possa se libertar e ver a realidade. Eu permaneço tal como Deus me criou. Quero liberar o mundo de tudo que eu pensei que ele fosse. Pois sou real, porque o mundo não o é. O mundo não é real, pois eu sou real. E quero conhecer a minha própria realidade. Como que você conhece a sua realidade? Feche seus olhos aí, quietude. Esses momentos de quietude são justamente para a gente buscar o que Deus tem para falar com o nosso coração. Se você não dá conta de ficar esses 15 minutos, você acha que é muito difícil, você acha que é muito desafiador, você não perde nada. Esse tempo vem recompensado 50 mil vezes, 100 mil vezes mais para você. Esse entendimento é muito poderoso. Fechamos, minhas leoas. Gratidão, gratidão, gratidão demais. Muito feliz com a lição de hoje. Obrigado, ó, se gostou desse vídeo aí, senta o dedão no like aí, curte demais, compartilha com aquelas pessoas que você ama, para que essa mensagem possa chegar a elas, que a gente possa estar nessa busca por nos liberarmos, né, cada vez estarmos mais conectados nesse mundo de bênção e reforçando cada vez mais esses pensamentos que somos como Deus nos criou, e que hoje a gente possa encontrar mais um pedaço dessa paz, dessa felicidade perfeita que Deus prometeu para nós, e a gente vai conseguir, eu tenho certeza disso. Porque a gente tá junto nessa caminhada aí, meus leões e minhas leoas. Brigadão, gratidão e tamo junto. Até depois do fim.